se o projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados for aprovado e sancionado. Isso vai ser uma confusão pequena, viu? Vamos voltar ao vivo com a repórter Juliana Santos, que traz os detalhes. Juliana, veja, vez por outra aqui eu tenho um grupo da Pelada, né, do meu racha, e os meus 3 filhos jogam. 2 ainda estudam, um já se formou, né? Mas aí no meio, por exemplo, 9h30, 10 horas, eles entram numa discussão. Aí eu digo, vai pra aula, bicho. Não, tá na hora do intervalo, a conversa sempre é essa, né? Quais serão as consequências dessa proibição? E é para a escola no geral ou é só para a escola pública? Bom dia. Oi, Mário. Bom dia para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Essa medida vale tanto para as escolas públicas quanto privadas também. A ideia é que seja restringido aí o uso do celular decorrente de cada série, né, de cada ano ali que os alunos estejam estudando. Tem algumas orientações com relação ao projeto. O projeto é bastante extenso, né, e ele provavelmente será votado nos próximos dias, né? E como você mesmo disse, se for sancionado, né, se tornar lei, a medida aí já deve começar a valer em 2025. Para a gente entender um pouquinho melhor como é que vai funcionar esse projeto, né? O que é que os especialistas estão dizendo sobre isso, eu conversei com a Raila Gouveia, ela que é professora do curso de Pedagogia do Uninassal Caruaru, trouxe orientações para a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar agora. Raila Gouveia, professora do curso de Pedagogia do Uninassal Caruaru. Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O projeto de lei está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Quais os principais pontos desse projeto que prevê aí a proibição do uso de celulares nas escolas, tanto públicas quanto privadas? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. De fato, né, é uma PL que está em tramitação, é algo que tem sido discutido na atualidade, é o que faz parte do nosso cotidiano, então é o que realmente tem movimentado bastante as discussões aí, tem exigido que a gente pense sobre esse assunto, porque não é uma discussão simples, né, é algo muito mais complexo. A tecnologia faz parte da nossa vida, mas também tem influências que não são benéficas para a educação como um todo, então a gente precisa pensar, né, não só na questão de proibir ou não proibir, mas a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, entender as causas dessa utilização, como é que ela vem sendo manejada. Então, são muitos fatores para serem analisados aí nessa questão. Professora, a gente sabe que existem alguns locais, né, aí pelo mundo, que já existem restrições desse tipo. Quais seriam os desafios para implementar, né, um projeto como esse, uma lei como essa aqui no Brasil? Então, a gente tem países, né, Espanha, Finlândia, que tem já uma restrição, uma medida restritiva específica para a utilização do celular na sala de aula. E aí, no caso do contexto brasileiro, a gente precisa adequar, né, pensar especialmente na questão estrutural, como eu falei, quando a gente pensa só em proibir ou não proibir, a gente polariza muito essa discussão pelo fato de que a gente, tomando como referência, por exemplo, a infraestrutura das escolas, né, sobretudo as escolas públicas do nosso país, a gente começa a perceber que não temos infraestrutura, né, equipamentos, acesso à rede suficiente nas próprias escolas que deem subsídio para que as atividades, por exemplo, que precisam de um recurso tecnológico aconteçam. Então, uma situação que a gente implica que a gente pense, né, na nossa realidade especificamente, porque países de primeiro mundo, digamos assim, né, como a gente conhece, ou países como a própria experiência da Finlândia, como eu citei, e outros que a gente pode ver, Portugal e afins, tem uma outra realidade, né? Não é somente fazer o comparativo, mas pensar também a retirada desse celular, como é que isso implica diretamente nas atividades que muitas vezes são realizadas via aparelhos dos próprios estudantes, né? Pela ausência de recursos da própria escola. Então, são muitos os detalhes que a gente precisa pensar. Né? Acho que equilíbrio seria a palavra de ordem, porém nós também não fomos educados dessas tecnologias de uma forma mediada, de uma forma, né, acompanhada. Caso aí a gente tenha uma data específica para que isso aconteça já em 2025, vai implicar um processo de reeducação mesmo, né? É óbvio que o telefone com uso indevido, inadequado, sem um direcionamento pedagógico, ele é
né, maléfico para o processo de ensino-aprendizagem. Isso a gente não tem dúvidas. Mas a gente precisa pensar também, né, num processo de reeducar essa utilização. Hoje a gente tem vícios, a gente tem apostas, a gente tem inúmeros jogos, muitas plataformas que não são educativas, que vêm sendo utilizadas e propagadas. Então, está muito além, né, da proibição ou não proibição da utilização desse equipamento, e a gente não pode simplesmente se parametrizar, né, por outros países, pelo fato da nossa realidade ser peculiar, né, ter suas especificidades em diferentes contextos do Brasil como um todo. De forma geral, professora, existiriam efeitos aí positivos para a proibição do celular em sala de aula, ou a senhora acredita que realmente o uso moderado seria o melhor caminho? De fato, como eu falei, né, a gente não tem como negar que nós temos sim um lapso gigantesco, né, e diferentes consequências dessa utilização inadequada e exacerbada, né, que nós temos em sala de aula. É inegável, se você conversar com qualquer professor, né, principalmente na educação básica, todo ele vai dizer, né, e trazer aí situações de complexidade, de desafio com a utilização desses recursos. Então, eu sei que para muitos de nós é um conforto, né, pensarmos que teremos uma legislação para nos amparar, né, de maneira jurídica, respaldar a nossa decisão e não aceitar o telefone em sala de aula. Mas eu acredito ainda que não tem como, né, sobretudo no mundo tecnológico urgente, né, extremamente acelerado que nós vivemos, não tem como a gente não lidar com as tecnologias, né, ou desconsiderá-las no nosso processo educativo, porque também fechar os olhos para uma utilização adequada, seja de qual for o recurso, né, seja um celular, seja um tablet, o próprio computador, a própria internet como um recurso benéfico que pode ser para as aprendizagens, né? Então, assim, se a gente desconsidera essa potência também, a gente está deixando de educar uma outra faceta que é fundamental para a nossa realidade, né? A gente tem por obrigação, né, nós temos como responsabilidade no nosso fazer educar para a vida, né, para o mundo. Não é somente sobre conteúdos curriculares que a gente ensina e vive na escola. Nós precisamos, sim, né, trabalhar, caso venha a estar proibido, caso não seja proibido, mas haja uma restrição, mas ampliar o debate, né? Eu acredito que a ampliação do debate, uma discussão crítica em torno dessas questões com os próprios alunos, né, para que eles entendam também essa necessidade, né, e cada vez mais possam ter um uso de uma forma mais responsável para com eles mesmos, né, para com os outros, né, cuidado com as imagens que são divulgadas, com os sites e perfis que são acessados, com os aplicativos que são utilizados. Então, num contexto geral, né, eu acredito que sim, pode nos beneficiar, mas nós não podemos nos eximir da responsabilidade de trazer cada vez mais um uso consciente dessa tecnologia, seja qual for, né, o aparelho aí, que ela seja mobilizada. Perfeito, professora, muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço. É isso, Mário. A gente acompanhou agora a entrevista com a Raila Gouveia, professora do curso de Pedagogia do Uninassal Caruaru, né? Dentro desse projeto que prevê aí, de alguma forma, restringir, né, o uso de celulares, tanto nas escolas públicas quanto privadas, né? Existem alguns pontos específicos. Por exemplo, no ensino infantil até o 5º ano do ensino fundamental, a proibição deve ser total, ou seja, esses alunos não podem nem levar os celulares para as escolas. Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também o ensino médio, os alunos poderão levar os celulares na mochila, mas não poderão utilizá-los, isso durante aulas ou intervalos. E também existem exceções, né, dentro desse projeto, que o celular pode ser utilizado com o uso monitorado pelo professor em atividades pedagógicas ou então no caso de alunos que precisem do celular por motivos de acessibilidade. Então, essas são as restrições, né, de acordo com a SEREM, com o ano, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que está, né, previsto aí dentro desse projeto. Então, assim, como a professora explicou para a gente, Mário, existem aí vários desafios para implementar um projeto como esse aqui no Brasil, principalmente porque existe, sim, uma lei, né, em alguns países que restringe o uso do celular nas escolas, mas aí são países
com uma realidade diferente do Brasil, né? Países de primeiro mundo também. Então, é um assunto que ainda precisa ser bastante discutido para que possa, né, posteriormente ser implementado aqui no Brasil. É um longo caminho ainda pela frente, Mário. É um longo caminho, mas eu acho que é necessário, viu? Porque eu de início era contra essa história, mas analisando pelos próprios exemplos que a gente tem, a situação é cada vez mais complicada. Vamos passar no WhatsApp Cidade, que é o 998780999.